Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? O tema da nossa aula é a ideia central do texto. A atividade que iremos desenvolver nessa aula é a atividade de leitura e compreensão de texto. O objetivo é identificar a ideia central dos textos, ou seja, identificar o assunto principal dos textos lidos. Então vamos lá. Vocês já estão com as apostilas em mãos, acredito que já responderam essas questões. Acompanhe agora a resolução de forma comentada para que possamos aprender mais ainda, certo? Então vamos lá. Primeiro texto. Viagem à Lua no mundo da Lua. O século XX entrou para a história como o século em que o homem saiu da Terra e alcançou o espaço. Antes disso, o homem nunca tinha pensado em ir tão longe. No dia 16 de julho de 1969, a primeira espaçonave tripulada saiu da Terra a caminho da Lua. Depois desse evento, a forma de o homem entender o mundo e tudo o que o cerca nunca mais foi a mesma. O nome da espaçonave era Apollo 11 e alcançou a órbita terrestre após 11 minutos de seu lançamento. A chegada ao destino aconteceu 4 dias depois e Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a ter essa experiência. Deve ter sido incrível. Então vejam só, nesse texto aqui vocês já podem começar observando desde o título, Viagem à Lua, certo? Então o título já traz uma dica. Vejam, tripulada saiu da Terra a caminho da Lua. Mais uma vez, mais uma dica. Aí vem, alcançou a órbita da terrestre após 11 minutos de seu lançamento. A chegada ao destino aconteceu 4 dias depois. Certo? O destino, a Lua. É isso? Não era o caminho da Lua, o homem saiu da Terra a caminho da Lua. Então, o destino, Lua. Vamos lá. O assunto desse texto é a chegada do homem à Lua, letra A. Letra B, a importância do século XX. Vejam só foi citado o século XX uma vez. Por quê? Porque esta viagem, ou seja, do homem com destino à Lua, aconteceu no século XX. A velocidade atingida pelo Apollo 11, falou disso lá. Falou vocês podem ter percebido a questão da velocidade em questão de tempo que durou para chegar. A vida do astronauta Neil Armstrong, certo? Também não foi isso, gente. Então veja, a importância do século XX foi citado uma única vez para apontar a viagem do homem à Lua. Letra C, a velocidade atingida pelo Apolo, também só foi citada uma vez. A vida do astronauta, não, só falou que ele foi o primeiro homem, certo? Não falou sobre outros tempos, outros fatos que ele vivenciou na sua vida. Portanto, era de fácil identificação a primeira questão. Vocês marcariam letra A. A chegada do homem à Lua. Sem muito problema, sem grandes dificuldades. Vamos ao segundo texto. Floresta de Fósseis. Parque Ambiental no Tocantins reúne plantas mais antigas que os dinossauros. Fósseis. Quando falamos deles, logo imaginamos dinossauros e animais que viveram há milhares de anos. Mas, além dos bichos, as plantas também podem virar fósseis. Na verdade, existem florestas inteiras de fósseis. E uma delas fica bem aqui no Brasil, na cidade de Filadélfia, no Tocantins. E o melhor, você pode visitá-la. O Monumento Natural de Árvores Fossilizadas. É um parque ambiental que reúne árvores petrificadas de 250 milhões de anos. Lá, o visitante encontra
fósseis de troncos e samambaias gigantes que viveram em uma época em que os continentes ainda não tinham se separado e os dinossauros nem sonhavam em existir. Em breve, o parque vai ganhar um museu contando toda a história da floresta pré-históricas que existiam ali. Enquanto isso, é possível marcar visitas em grupo ligando para lá. O acesso é um pouco complicado, feito de carro pela rodovia de Tocantins 222, mas com certeza a visita compensa. Então, mais uma vez, vamos destacar o que é importante aqui, ó. Veja, o monumento natural de árvores fossilizadas, certo? Todo o texto ele vem falando sobre este Parque Ambiental do Tocantins, reúne plantas mais antigas que os dinossauros. Então, todo o texto vem falando sobre este parque. Todo ele foi citando características, como que você pode chegar lá para a visita, o que tem, certo? Algumas espécies que você irá encontrar lá de plantas muito antigas, todo ele, ó. Uma delas fica bem aqui. Então, destacou a fila que fica em Filadélfia, no Tocantins. Você pode visitar várias informações, todas elas se referem. Então, ó, qual é o assunto desse texto? A construção de um novo museu em Tocantins. Falou da construção ou o museu que está sendo citado lá já existe? Então é isso que você tem que diferenciar. Não falou da construção dele. Portanto, a letra A está descartada. Letra B. A época em que os continentes estavam unidos, certo? Falou que tem plantas lá que são do tempo que os continentes ainda não estavam separados, mas não é o assunto principal. Isso foi só uma citação, certo? Para dar foco na questão da idade das plantas que você vai encontrar lá, dos fósseis de planta que você vai encontrar nesse parque ambiental. Letra C. A floresta fossilizada em Tocantins. Muito boa essa, né? Letra D. A pesquisa de fósseis de dinossauros. Gente, falou por conta que os dinossauros viveram há milhares e milhares de anos atrás, não é isso? Então, como lá também tem fósseis de plantas muito antigas, aí foi para fazer um comparativo. Mas a resposta lógica, letra C. Podem ler o texto com atenção que vocês veem que todo ele foi falando sobre o parque ambiental que fica no Tocantins, certo? E lá você vai encontrar fósseis de plantas muito antigas, mais antigas ainda do que os dinossauros. Terceira questão, toma lá da cá. Não foram só os índios que contribuíram para a cozinha dos portugueses. Não. Foi uma verdadeira troca de receitas. Os portugueses trouxeram para cá um tempero muito importante, o sal, que era muito pouco consumido pelos índios. Os carapaldas ensinaram os índios a temperar a carne com sal para conservá-la, assim ela poderia ser armazenada e consumida mais tarde. Outros temperos também fizeram a cabeça, ou melhor, o paladar dos peles vermelhas, a canela, o alecrim, a erva doce e o cravo da Índia. Se bem que, no primeiro contato com a frota de Cabral, os índios odiaram a comida europeia e até cuspiram o que foi oferecido. Vários tipos de carne que não tínhamos aqui também vieram com os navegadores. Gado, bovino, patos, porcos, carneiros, gansos e outros, não é isso? O outro item do nosso cardápio cultural, a galinha, os índios não gostaram muito da galinha logo de cara. Eles as criavam, mas só para vender os bichos e os ovos aos engenhos.
Nas tantas idas e vindas dos colonizadores, eles levavam e traziam todos os tipos de alimentos. Assim, por exemplo, levaram para a África a mandioca e o amendoim, que fizeram o maior sucesso entre os africanos e trouxeram de lá vários produtos. Certo? Então, vejam só. A mandioca, alimento dos índios, certo? O amendoim dos índios. Os tipos de carnes diferentes. Os portugueses trouxeram para o Brasil. Foquem nisso aí. Falou na questão de costumes alimentícios de portugueses e índios. Os índios não gostaram tanto assim das comidas ofertadas pelos portugueses. Os índios não conheciam o sal, então eles não salgavam a carne. Os portugueses trouxeram o sal e com o tempo eles começaram a utilizar o sal. Vamos aos questionamentos. Qual é o assunto desse texto? Letra A. A qualidade dos alimentos trazidos pelos colonizadores. Certo? Letra B. As diferenças alimentares entre índios e portugueses. O pouco consumo de sal entre os indígenas. Letra D. Os temperos utilizados pelos portugueses. Então, gente, vocês vão pegar daqui dessa alternativa aquela que mais foi explicitada, aquela que mais foi citada, aquela que foi mais trabalhada lá no texto. Certo? Quando falo de qualidade dos alimentos trazidos pelos colonizadores, certo? Aí vocês deixam de fora a questão dos alimentos também que já existiam aqui. Então, o texto todo, ele trouxe para vocês a chance de analisar, comparar as diferenças, ou seja, identificar diferenças alimentares entre índios e portugueses, certo? Então, este é o assunto principal do texto. Pouco consumo de sal entre os indígenas. Citou? Sim, mas uma única vez. Os temperos utilizados pelos portugueses. Citou? Também foi citado, mas para explicar a diferença de alimentos dos índios para com os alimentos dos portugueses. Então, a qualidade dos alimentos trazidos por eles também foi citada para mostrar que existia uma grande diferença. Então, todos esses outros, eles foram sim citados no texto, mas para dar embasamento às diferenças alimentares entre índios e portugueses. Então, essa questão, vocês iriam marcar sem muita preocupação a letra B. Certo? Pronto, pessoal, vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. Daqui a pouco faço mais 2 questões com vocês.